O tema da aula de hoje é periodização da história e nós discutiremos sobre algumas formas de organização da história. Para começo de conversa, esse termo periodização da história é uma visão eurocêntrica. Professor, me desculpe, mas eu não sei nada dessa palavra que o senhor disse. Eurocêntrica, qual o significado dela? Eurocêntrica é uma visão, é um conceito tipicamente formulado da Europa. Então, todo o estudo histórico, ele parte desta visão eurocêntrica, ou seja, pessoas do continente europeu realizaram essa periodização da história, catalogaram, o termo correto seria esse, catalogaram os períodos históricos e a partir de então nós estamos realizando os estudos com essa visão. Bom, antes de mais nada, nós temos que dizer que a história em si, ela só surge com o desenvolvimento da escrita. Por quê? Antes do surgimento da escrita, nós temos apenas indícios, nós temos apenas vestígios, nós temos apenas pistas daquilo que pode ter ocorrido. E para isso, a história, assim como outras disciplinas, ela se favorece muito dos conhecimentos de outras disciplinas, tais como a arqueologia, tais como a geografia, que reforçam e que trazem dados, que trazem fatos para que esses elementos possam ser discutidos. Então, para começo de conversa, nós só temos a história a partir do instante do surgimento, da origem da escrita. Escrita essa que foi cuneiforme, ou seja, através de formas, e não necessariamente uma escrita com letras, mas com formas. Daí o termo cuneiforme. Antes, então, do surgimento da escrita, nós tínhamos uma pré-história, porque, como eu já disse para vocês, a história só surge com o desenvolvimento da escrita. Esse período, que recebe o nome de pré-história, ele é muito longo e difícil até hoje de ser estudado e de ser analisado, porque, repito, nós temos apenas vestígios, nós temos apenas elementos que podem ser estudados por meio da arqueologia e que trazem para nós respostas a muitas de nossas indagações. Esse período da pré-história, o primeiro deles, é o período paleolítico, Idade da Pedra Lascada, seguido pelo período neolítico de novo, Idade da Pedra Polida, e depois nós temos a Idade dos Metais, ferro, bronze, cobre, e após essa Idade dos Metais, repito, nós já ingressamos na história, porque houve o surgimento da escrita cuneiforme. Então, a partir desse instante, nós estávamos falando de uma pré-história. E a partir do instante que nós temos o desenvolvimento da escrita cuneiforme, aí sim nós estamos diante da história. E, de certa forma, a história, o período histórico, ele é dividido em 4 fases até hoje. Nós temos o período da Idade Antiga, nós temos o período da Idade Média, nós temos o período da Idade Moderna e nós temos o período da Idade Contemporânea. Repito para vocês, esses 4 períodos, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, fazem parte da fase histórica. Antes da história, antes do desenvolvimento da escrita, nós tínhamos o período da pré-história, que está dividido nos períodos com os quais nós vimos acima, que é o período paleolítico, o período neolítico e o período a Idade dos Metais. Bom, ainda, alunos, é necessário que nós façamos alguns comentários para auxiliá-los de acordo com os períodos que eu mencionei para vocês. Como, por exemplo, o período neolítico, deduz-se que ele tem iniciado por volta de 4,4 milhões de anos antes de Cristo, e percebam que eu estou utilizando mais uma vez da cultura cristã para utilizar esse termo, antes de Cristo e depois de Cristo,
mas na verdade para os historiadores isso cai por terra também, mas eu vou utilizar porque eu sei que nós estamos em uma cultura cristã, então fica mais fácil para vocês terem acesso e conhecimento. Então, o período paleolítico ele é datado de 4,4 milhões de anos antes de Cristo até 8.000 anos antes de Cristo, período paleolítico. E conhecido como período da Pedra Lascada. Então, para começo de conversa é isso. E as mudanças climáticas elas foram se estabilizando e o ser humano passou a observar os fenômenos naturais, passando a conhecer seus ciclos, as estações do ano, por exemplo. Isso tudo no período paleolítico. Depois nós ingressaremos no período neolítico, que vai de 8.000 a.C. até o ano de 5.000 a.C. Nesse período neolítico, conhecido como a Idade da Pedra Polida, nós tivemos a Revolução Agrícola, que nessa Revolução Agrícola possibilitou o cultivo e a domesticação de animais para atender justamente aos anseios da agricultura. Então, a principal característica desse período neolítico da Pedra Polida são essas informações. Depois nós passamos para a Idade dos Metais, que corresponde ao período de 5.000 anos antes de Cristo até 4.000 anos antes de Cristo. Nesse período da Idade dos Metais, nós tivemos a invenção, após esse período, da escrita dos sumérios e também um grande desenvolvimento no manuseio do cobre, do bronze, do ferro. Foi um período de intensificação militar e criação de ferramentas variadas. Após esse período da Idade dos Metais, nós ingressaremos na parte histórica, que é o que realmente nos interessa, que é a Idade Antiga, que se estende do ano de 4.000 a.C. até 476 d.C. E nesse período nós tivemos o desenvolvimento da escrita, como já disse para vocês, da escrita cuneiforme, até o desenvolvimento do Império Romano do Ocidente, que foi em 476 d.C. E esse período abarca, por exemplo, períodos que já são conhecidos e vocês já devem ter filmes, vocês já devem ter visto alguma informação que se relaciona a alguma parte desta que faz parte da Idade Antiga. Querem ver só? Como, por exemplo, Pérsia Antiga, Egito Antigo, os deuses egípcios antigos, que vocês já devem ter visto, fenícios, hebreus, entre outras civilizações importantes, bem como a Mesopotâmia. Então, esse período da Idade Antiga abarca toda essa nomenclatura que eu disse para vocês agora há pouco. Bom, depois nós passaremos para a Idade Média. A Idade Média se estende do ano de 476 d.C. até o ano de 1453. E, como por exemplo, nós podemos, essa data de 1453, ela é tida quando os turcos otomanos extinguiram o Império Bizantino. Esse Império Bizantino era a ligação direta com o Império Romano. Houve uma divisão entre eles e ficou o Império Romano e Império Bizantino. Então, em 453, quando os turcos otomanos extinguiram, colocaram fim a esse Império Bizantino, nós tivemos o fim dessa Idade Média. Essa Idade Média, alunos, ela é caracterizada também por um forte apego a valores religiosos. A lembrá-los, que eu disse para vocês no começo dessa aula, que essa periodização é uma periodização europeia. E, nesse sentido, nesse período da Idade Antiga, nesse período da Idade Média, as pessoas tinham um forte apego à religião católica, à Igreja Católica Apostólica Romana. E ficou conhecido também como sendo um período das trevas, porque as pessoas se apegaram tanto a valores, a dogmas religiosos,
e não avançou em outros campos, como, por exemplo, no desenvolvimento da ciência, no desenvolvimento tecnológico. Então, essa fase ela é tida como se fosse um período negro da história, justamente por esse forte apego à Igreja Católica Apostólica Romana e o obscurantismo na área da ciência. Bom, deixemos de lado a Idade Média e ingressaremos agora na Idade Moderna. A Idade Moderna ela se estende do ano de 1453 até o ano de 1789 e é marcada justamente pela queda da capital do Império Bizantino na Batalha de Constantinopla, que se estendeu até o ano de 1789, quando a Revolução Francesa mudou os rumos da política global. Percebam, alunos, esse conceito de Revolução Francesa, eu não vou adentrá-lo, mas quando vocês ouvirem essa palavra revolução, significa uma mudança nas estruturas socioculturais. Essa mudança tem uma data de início, no caso da Revolução Francesa, 1789. Professor, tem fim? Não. Então tem uma data de início, ser uma data de fim. Então pode ser que ainda estejamos, pode ser que sejamos frutos dessa Revolução Francesa iniciada no ano de 1789. Bom, ainda nesse período nós tivemos o desenvolvimento, nós tivemos nesse período da Idade Moderna, como já disse para vocês, a Idade Média. Ela foi caracterizada como sendo uma fase de obscurantismo, como sendo uma fase de não avanço em termos da ciência. Já nessa Idade Moderna, nós tivemos o Renascimento, que o próprio nome já diz, foi um renascimento, foi quando o homem assumiu a sua responsabilidade no mundo e passou a correr e buscar sempre uma evolução, principalmente no campo da ciência. Nós tivemos o Iluminismo, que também trouxe um grande arcabouço científico para a humanidade. Nós tivemos o período das grandes navegações, descobrimento do novo mundo. Por exemplo, foi quando os europeus tiveram contato com o continente americano, entre tantas outras evoluções que vieram nesse período dessa Idade Moderna. Por fim, nós estamos ainda, de acordo com alguns estudiosos, nem todos, no período que recebe o nome de Idade Contemporânea. Contemporânea, esse termo contemporânea significa o quê, professor? Contemporânea, atual. Então, após a Revolução Francesa de 1789, para alguns pesquisadores e estudiosos, nós estamos diante da Idade Contemporânea. Nessa Idade Contemporânea, infelizmente, nós tivemos alguns dados, alguns fatos históricos negativos, como, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a fase do imperialismo, o genocídio ocasionado pelo Holocausto na época da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, e nós também tivemos pontos positivos, como, por exemplo, a corrida ao espaço, o homem finalmente foi ao espaço, e também outra característica negativa que nós tivemos, que recebe o nome de terrorismo. Então, esses são alguns dados relacionados a essa periodização da história. Bom, conversei com vocês, então, relacionado a essa periodização da história e como forma de atividade, eu propus para que vocês fizessem uma atividade bem tranquila, tanto é que eu pedi para que vocês desenhassem uma linha do tempo, levando-se em conta a periodização da história. Como eu já coloquei essa linha do tempo nessa atividade que vocês podem visualizar, há 4 risquinhos. Esses 4 risquinhos, alunos, vocês apenas colocarão os períodos históricos, tá? Esqueçam a pré-história e coloquem os períodos históricos. Quais são eles? Eu mencionei agora há pouco. Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, ok? Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, por favor, questionem aqui pelo grupo e eu tentarei auxiliá-los no período da nossa aula.